No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano urbano do início da contemporaneidade, a burguesia, as universidades, os jovens burgueses, os operários, o trabalho nas fábricas. Então vamos lá, os avanços tecnológicos alcançados no final do século XIX possibilitaram melhorias nas condições de vida. Os benefícios proporcionados por esses avanços, porém, não estavam ao alcance de todos. Um exemplo disso é a diferença entre o modo de vida dos burgueses e o dos trabalhadores operários. Muitas famílias burguesas, que geralmente eram as proprietárias de grandes indústrias ou de instituições bancárias, moravam em amplas casas rodeadas por bosques e jardins, longe do centro das cidades. Na Europa, essas pessoas eram as principais consumidoras dos novos produtos industrializados de luxo, como os utensílios domésticos e os automóveis. Além disso, começaram a ser instalados em suas casas os serviços de esgoto, de água encanada e de eletricidade. Por não precisarem trabalhar para sobreviver, os filhos tinham bastante tempo para o lazer. Eles praticavam esportes e frequentavam teatros e óperas. As mulheres de mais idade promoviam reuniões particulares em casa, restritas às pessoas das elites. Os mais jovens, por sua vez, participavam de saraus e bailes. Na tarde de domingo, as famílias costumavam passear no campo e praticar esportes. Essas ocasiões eram importantes para que os jovens das famílias ricas se conhecessem, pois geralmente os casamentos eram feitos entre pessoas que tinham a mesma condição social. O texto a seguir trata dessa nova elite burguesa contrapondo a crescente massa operária. Com o crescimento das unidades industriais, Como o crescimento das unidades industriais supõe a aplicação de capitais, vemos também surgir uma categoria relativamente nova, a dos chefes da indústria, a dos empresários que dispõem de capitais ou fazem empréstimos. Mas enquanto entre o patrão do antigo regime e seus artífices a separação não era intransponível, entre os novos patrões e os novos operários, o abismo que os separa cada vez se aprofunda mais. A paridade dos gêneros de vida, a desigualdade dos recursos acabam por criar como que duas humanidades diferentes. De um lado, o capitalismo industrial, financeiro, bancário, favorecido por dispositivos de lei, e do outro, uma massa assalariada que não tem por si nada mais além de sua capacidade de trabalho físico, que não tem nem reservas nem recursos, mão de obra não qualificada, da linha direta do campo à busca de trabalho, obrigada a se acomodar ao primeiro serviço que encontra. Isso está na obra do René Rémond, o século XIX, 1815-1914. Então, pintura de Wilhelm Gauss, feita em 1904, representando um baile burguês em Viena, na Áustria. O sarau é uma reunião noturna promovida para conversar, ouvir música e ler poesias. Esse era um dos expedientes comuns entre a burguesia do século XIX. No final do século XIX, o ensino universitário foi difundido entre os membros da elite burguesa. Nessa época, as descobertas científicas e tecnológicas, além do crescente interesse pelas culturas humanas, despertaram nos jovens de famílias ricas o desejo de aprofundar seus conhecimentos sobre o mundo. Como eles geralmente só se casavam após o fim do curso universitário, passaram a morar mais tempo com os pais. Para jovens pobres que conseguiam estudar, a universidade era uma possibilidade de ascensão social, pois aqueles que possuíam um diploma tinham uma remuneração melhor. As melhorias urbanas proporcionadas pelos avanços tecnológicos não beneficiaram a todos. A maioria dos bairros operários não tinha rede de esgoto nem abastecimento de água e gás, então não tinha saneamento básico e abastecimento primário nenhum. Como ficavam localizados próximos às fábricas, a poluição industrial provocava sérios problemas de saúde nos moradores desses bairros. Além da poluição, as precárias condições de higiene eram favoráveis à proliferação de doenças. Então, vamos ler um texto da época aqui a seguir, né? À medida que as novas cidades industriais envelheciam, multiplicavam seus problemas de abastecimento de água, saneamentos para a população. Nas vilas, a água de um poço próximo do cemitério podia ser impura, mas, pelo menos, seus habitantes não tinham de se levantar à noite para entrar numa fila diante da única que servia a várias ruas, nem tinham de pagar por ela. Os habitantes das cidades industriais tinham frequentemente de suportar o mau cheiro do lixo industrial e dos esgotos a céu aberto, enquanto seus filhos brincavam entre detritos e montes de esterco. Então, está na formação da classe operária inglesa do Thompson, da obra do Thompson. Fotografia de cerca de 1890 tratando um cortiço em Londres, Inglaterra, onde viviam de forma precária as famílias dos operários, uns amontoados sobre os outros, sem, como eu já disse, nenhum tipo de saneamento básico e condições de abastecimento. O dia a dia dos operários durante a Segunda Revolução Industrial foi marcado por uma rotina de trabalho extenuante e repetitiva. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a longas jornadas de trabalho nas fábricas. Além de receberem baixos salários, eles estavam sujeitos a maus tratos, a um ambiente de trabalho insalubre. Vamos ler um outro texto aqui, falando sobre esse período. O trabalho que se fazia ali era distinto das atividades realizadas no campo ou em casa, pois era disciplinado, cansativo e repetitivo.
As condições na fábrica eram prejudiciais à saúde. O ar quase irrespirável, principalmente nas tecelagens, os fiapos de lã flutuavam pelo ar. E o calor das máquinas fazia com que muitos trabalhassem descalços, com os pés constantemente dentro da água usada para esfriar os mecanismos. Os trabalhadores restavam adaptarem-se a uma nova rotina de muitas horas de trabalho, por dia em ambientes insalubres e lutar, por exemplo, pela regulamentação de sua jornada de trabalho. Então, está na obra Fábricas e Homens, a Revolução Industrial e o Cotidiano dos Trabalhadores, do Edgar de Deca e de Cristina Meneghello. Então, frente a essa situação, ao longo do século XIX e início do século XX, os operários passaram por um processo de tomada de consciência enquanto classe social. Eles passaram a lutar por direitos e condições dignas de trabalho. E é uma briga entre a direita e a esquerda, porque, segundo a esquerda, as conquistas e as melhorias nas condições de trabalho se deram por conta das lutas operárias. Já para a direita, não. As lutas operárias, pelo contrário, atrapalharam esse processo, porque à medida que havia um enriquecimento e uma melhoria nas condições de produção, nas tecnologias, tudo isso foi fazendo com que os patrões pudessem conceder melhorias nas condições de trabalho para os operários. Então, essa briga entre a direita e a esquerda clássica, né? A esquerda diz que as conquistas trabalhistas foram fruto da luta dos trabalhadores, enquanto a direita diz que não, as conquistas trabalhistas foram fruto da modernização do processo produtivo e dos inventos e incrementos tecnológicos. Então nasceram assim ideologias políticas e movimentos sindicais comprometidos com a causa operária, e até hoje tem essa briga entre a direita e a esquerda sobre quais são os reais motivos. Claro que a melhoria na tecnologia, no processo produtivo, de fato, a vida dos operários, porque cada vez exigiu menos a mão de obra deles, né? Ou foi um processo que cada vez menos também insalubre, mas também a luta operária foi fundamental para diminuir a jornada de trabalho, para garantir alguns direitos trabalhistas, mas em contrapartida tem outra questão, né? Porque isso gerava desemprego, porque à medida que fica mais caro manter um operário para garantir os direitos, o patrão acabava não empregando tanta gente quanto ele quereria para poder produzir mais e gerar mais riqueza. Então tem essa briga entre a direita e a esquerda, uma briga infinda, né? Então o Xixi de autor desconhecido que representa operários trabalhando em uma fábrica da Inglaterra em 1862. Eu sei, isso é um pouquinho desse contexto histórico do cotidiano urbano, da burguesia, dos operários, né, das universidades e jovens burgueses e o trabalho nas fábricas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. E quero agradecer aos mais de 300 inscritos no nosso canal, 305 já. Agradecer também aqueles que hora ou outra passeiam por aqui por conta de um vídeo, um conteúdo ou outro, e aqueles que compartilham os nossos vídeos ou o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.